Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do Surte Comigo, o nosso podcast onde você surta comigo, basicamente. É isso. Eu nem lembro a última vez que teve um episódio novo, menina. Aliás, eu acho que foi. Não, eu tenho certeza, né? Foi com meu amigo Eric. Mas eu não lembro quando que foi, mas faz um bom tempo, gente. Ai, não sei por quê. É porque eu não tinha nada de interessante pra falar, né? Não que aqui precise de coisas interessantes pra falar, né? Acho que aqui é um espaço mais seguro, onde eu possa só, enfim, só falar o que eu quero falar, porque quase ninguém vai ouvir, então posso falar de forma tranquila. Eu estou aqui sentado no chão do meu quarto, em cima do tapete, e tá um frio. Menina, um frio, mas enfim. Gente, o tema de hoje. Ai, eu não sei se eu vou conseguir abordar esse tema de uma forma, né, enfim, adequada. Eu vou só falar e. É isso, gente. Desculpa a minha voz trêmula, porque realmente tá muito frio aqui. Então, se minha voz tremer um pouco, é por isso. Enfim, hoje nós vamos falar sobre inseguranças. Você tem inseguranças? Tenho certeza que sim, né? Se você é um ser humano, você tem suas inseguranças, né? Todos têm, eu principalmente tenho. Gente, eu sou cheio de inseguranças, tá? Meu Deus, como eu tenho insegurança. E a gente sabe, né, que inseguranças são tudo coisas, são tudo. Eu ia falar que são invenções sociais, mas não são, né? As nossas inseguranças, boa parte delas são aplicações sociais, né? Desenvolvemos inseguranças a partir da sociedade, do que vemos, do que presenciamos na sociedade, né? Eu tô falando coisas bem óbvias, mas enfim, né, gente? Né, sei lá, vamos supor que você é uma pessoa gorda e você vê uma pessoa magra na internet soltando discurso de ódio, ou então, sei lá, vendendo gominhas pra você emagrecer, né? Pessoas que crescem com suas inseguranças, né? Enfim, é isso. Hoje eu vou falar sobre. Eu acho que eu vou. Gente, eu peço desculpa por barulhos externos, tá? Sabe como é que é? E talvez vai ter muito barulho de gato no telhado, porque meu vizinho da atrás da minha casa tem uns gatinhos filhote, eles vivem brincando no telhado. Gente, é uma graça. Eu nunca vi, mas tenho certeza que é uma gracinha. Enfim, eu vou falar sobre as minhas experiências, né, com insegurança e tal, particularmente, obviamente, né, não posso falar por você, porque, enfim, não sei quais são suas inseguranças, mas sinta-se à vontade pra digitar, pra mencionar, pra escrever suas inseguranças aqui nos comentários, né, quando esse episódio sair no YouTube. Sinta-se à vontade. Enfim, né, eu acho que eu vou. Muitas das minhas inseguranças, eu vou partir para um lado de ser uma pessoa LGBT, né? De ter crescido como uma criança LGBT e tal. Gente, eu fiz uma lista com várias coisas que eu tenho insegurança. Eu vou ler aqui pra vocês. Aí eu vou, sei lá, argumentar um pouco sobre, falar um pouco sobre. Deixa eu ver aqui. Ó, eu coloquei. Ai, será que eu vou falando por tópicos? Ó, por exemplo, tem aqui da voz, das minhas mãos, é, meu cabelo, joelho, cotovelo. Acho que eu vou começar com joelho e cotovelo. Gente, eu vou falar de inseguranças mais físicas, tá? Mas inseguranças, enfim, inseguranças sentimentais também podem rolar durante esse episódio. Por exemplo, gente, eu odeio meus cotovelos e os meus joelhos, porque eles são muito feios e ásperos. E tudo bem, né? Porque isso aí você tem que cuidar do seu joelho, do seu cotovelo, tá? Sempre que possível, passe cremes, passe, sei lá, hidratantes para manter as áreas bem hidratadas. Eu só queria comentar um pouco sobre isso porque eu queria jogar assim, sabe? Eu queria jogar. Não são inseguranças que eu presto muita atenção, né? Então eu só queria, enfim, contextualizar essas. Mas, por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Ah, gente, eu tenho muita insegurança com o meu cabelo. O meu cabelo, ele é. Ai, gente, meu cabelo é muito ruim. Meu Deus. Teve uma época da minha vida que, na verdade, muito tempo, né? Gente, quando eu era bebê, uma mulher que cuidava de mim, ela me colocava pra dormir me balançando. Aí durante muito tempo da minha vida eu só conseguia dormir assim se eu balançasse um pouco a cabeça. E eu acho que isso foi o principal fator que deixou meu cabelo horrível. Gente, meu cabelo, ele é péssimo, péssimo, péssimo. Eu preciso achar algum tipo de hidratante, algum tipo de shampoo e condicionador que funcione pro meu cabelo, né? Que fique numa qualidade boa, pelo menos, né? Ou, sei lá, menos ruim.
Porque, gente, meu cabelo assim, ó, você levantou ele, tipo, por exemplo, vamos supor que você tem um cabelo razoavelmente, consideravelmente grande. Se você acompanha meu canal, vamos supor que você já viu meu cabelo, né? Como ele tá atualmente. Vamos supor que você tem um cabelo igual ao meu. Aí você bagunça, você tipo chacoalha um pouco a cabeça. Gente, meu cabelo ele fica extremamente bagunçado. Eu não sei se isso acontece com outras pessoas, né? Mas acontece muito comigo. Meu cabelo fica extremamente bagunçado. E meu cabelo, ele é extremamente difícil de. Eu tô mexendo nele, né? Ele é extremamente difícil de arrumar, porque ele não fica baixo, ele não fica do jeito que eu quero. Às vezes fica uma mecha pra cima, e ai que raiva que me dá. Às vezes bate um vento, menina, aí sobe tudo, meu Deus, e fica horrível. E eu tenho vergonha de ficar me olhando nas superfícies que refletem na rua. Ai, gente, como eu sinto raiva do meu cabelo. Meu Deus, eu vou cortar ele, vou deixar ele curtinho, né? Porque aí eu vou ficar um bom tempo sem. Ai, sem me preocupar com ele. Porque, gente, meu cabelo é uma coisa que me irrita muito. Ele é muito ruim. Tipo, eu não sei porque, gente, eu passei a vida inteira as pessoas falando que o meu cabelo é, tipo, super mega preto. E, tipo, pra mim ele é normal, mas muita gente fala, nossa, Bruno, seu cabelo é pretão, né? Seu cabelo é muito preto. Fala, gente, meu cabelo tem a cor preta normal. Como assim ele é muito preto? Mas enfim, isso é só um negócio assim. Gente, vocês têm segurança com o cabelo de vocês? Eu fico pensando, mano, se eu tivesse um cabelo mais longão, tipo, cabelo de mulher, entre muitas aspas, tá? Cabelo de mulher, né, estipulado socialmente. Se eu tivesse um cabelo, assim, bem longão, eu fico pensando, mano, será que seria mais fácil? Porque quando bate um vento, ele não voa, assim, fica horrível, ele cai de volta, né, porque o fio é longo. Mas, enfim, todo mundo que tem cabelo longo diz que é um saco pra cuidar, né? Então, acho que cabelo longo, não sei. E acho que não combina muito comigo, acho que eu ficaria muito feio, né? Mas enfim, gente, aí eu tenho muita insegurança com o meu cabelo. Quando eu corto meu cabelo, minha autoestima fica, né, fica bem melhor. Mas quando ele tá grande, ai, gente, eu fiz um corte meio mullet no meu cabelo. Aí eu fiz o risco na sobrancelha, gente, eu me senti a pessoa mais bonita desse planeta. Sabe, a gente tem aqueles picos de autoestima, né? Quando a gente corta o cabelo ou, sei lá, compra uma roupa nova. Então, o cabelo é uma coisa que eu tenho muita insegurança, né? Mas só quando ele tá grande, quando eu corto, aí, tipo, é uma coisa a menos pra me preocupar, sabe? Uma outra coisa que eu tenho muita insegurança com o meu corpo é do meu pé, gente. Primeiro que eu odeio pés. Gente, eu tenho um ódio de pé, como eu odeio pé. Pra mim, pé é uma coisa abominável. Gente, eu odeio muito pé. Ai, pra mim, uma das partes mais feias do corpo é o pé. Eu acho que, na verdade, é a parte mais feia do corpo, o pé, na minha opinião. Gente, como eu odeio pé. E, tipo, eu tenho o pé feio, então eu tenho muita vergonha do meu pé. Então, vamos supor que eu vou na sua casa. Vamos supor que eu vou dormir na sua casa, né? Coisa que nunca vai acontecer. Mas provavelmente eu estaria de meia, tá? Porque eu tenho muita vergonha do meu pé. Odeio meu pé, né? Ai, é uma coisa que eu tenho muita insegurança. Então, enfim, eu não tenho muito o que dissertar sobre isso. É que as coisas que merecem um aprofundamento maior ainda estão chegando. Eu tô só, né, trazendo as que, enfim, são inseguranças que não tem muito o que acrescentar. Durante um bom tempo, eu tive muita insegurança com os meus braços, assim, lá na pré-adolescência. Porque o meu pulso, gente, ele é muito fino, né? Porque eu sou uma pessoa magra, né? Eu sou magro assim, então o meu pulso ele é muito fino. Então, sabe quando as pessoas, ela fecha o dedo indicador e o polegar no seu pulso, assim, como se fosse uma pulseira de dedo? Então, gente, quantas vezes já não fizeram isso com o meu pulso? Ai, pessoal, ai, você é magrinho, né? Você tem os braços tão fininhos. E, tipo, isso fez com que durante muito tempo. Aliás, durante muito tempo sim, mas principalmente durante o meu primeiro ano do ensino médio, que eu tava numa nova escola, então eu já tinha minhas questões, sabe? Aí eu já ia pra um lugar completamente novo, então eu falei, cara, meu Deus, eu preciso tomar muito cuidado, né? Então foi quando eu comecei a usar blusas de frio, sabe? Blusas de manga comprida. Sempre usei, gente. Sempre, sempre usei. Aí, e principalmente durante todo o meu primeiro ano do ensino médio. Então, sei lá, eu estudava de manhã, aí eu saía meio-dia, não lembro, mas enfim. Ai, gente, tá muito frio. Devia ter colocado uma blusa de frio. Enfim.
Aí, gente, um calor de, sabe, sei lá, 27 graus. E eu com uma blusa de frio. E todo mundo perguntando, ai, você não tá com frio, você não tá com calor, você não tá com calor, né? Aí a gente dá aquela ideiazinha, ai, não, tô não, tô de boa. Mas, gente, eu chegava em casa, tirava minha blusa de frio, os braços tudo suado, gente, tudo suado, porque, gente, aquela blusa de frio me cozinhava por dentro. Mas não, tô super bem e tal. E, tipo, a minha mãe vivia me criticando por isso. Nossa, tira essa blusa, você parece um bicho do mato e tal. E, gente, hoje em dia, minha mãe usa um monte de blusa de frio de roupa de frio no calor, tá? Não sei por que que ela me critica assim tanto, mas, enfim, ela faz isso. E muita gente falava isso. E sempre quando eu vejo uma pessoa de blusa de frio num calor muito extremo, eu fico pensando, gente, talvez tenha história aí. Talvez as pessoas estejam usando uma blusa de frio nesse calor porque tem uma história por trás. Eu sempre penso isso. Às vezes não, né? Mas, né, tenho certeza que na maioria das vezes, sim, né? Então, eu tenho muita questões com os meus braços, mas hoje em dia, pra mim, acho que, sei lá, né? Enfim, né? Eu preciso fazer academia pra dar uma melhorada, mas não é uma coisa que eu odeio muito em mim hoje em dia, né? Eu tô. Pra mim não fede nem cheiro hoje em dia meu braço. Pra mim tá tudo bem. Uma coisa que me dá muita insegurança também é a minha postura. Assim, eu tenho uma postura muito ruim, tá, gente? Às vezes eu fico muito corcunda, eu fico parecendo, sei lá, um senhorzinho com uma postura e com a cintura pra frente. Então, gente, né, eu faço o possível pra corrigir a minha postura sempre que eu percebo que eu tô com uma postura ruim. Dizem que quando você faz academia, né, a sua postura costuma melhorar. Eu fazia uns exercícios pra postura, eu sentia que ajudava. Mas, e também já fui muito zoado por causa da minha postura. E, ai, postura é uma coisa complicada, né, menina? Que você nem percebe que você tá com a postura errada. Quando você percebe, você ajeita, mas 5 minutos depois você já tá com a postura errada de novo. Aí você senta com a postura errada. Aí você ferra toda a sua coluna. Mas fazer o quê? Faz parte. Então é uma coisa que eu tenho muita insegurança. Não é uma insegurança muito grande, mas é uma coisa meio, ai, preciso corrigir a postura, preciso corrigir a postura. Inclusive, estou sentado no chão com a postura errada, né? Mas, enfim, tópico para outro momento. De forma geral, eu me considero uma. Gente, assim, eu não tô falando isso pra. Ai meu Deus, como eu sou uma pessoa, assim, sabe? Que sintam pena de mim. Gente, mas eu não me considero uma pessoa bonita. Não tô falando, tipo, ai, Bruno, pra que as pessoas falem, Bruno, você é bonito sim, gente. Não tô falando assim, tá? Mas é sério, eu nunca me considerei uma pessoa bonita. Eu nunca tive a audácia de me considerar uma pessoa bonita, tá? Eu acho que eu não sou uma pessoa bonita, mas eu também não sou um horror. Acho que, sei lá, me dou uma nota 6. Eu ia falar 5, mas. Ah, entre 5 e meia, tá? Eu acho que eu sou 5,5 de beleza. Eu tô falando de rosto, tá? Não me considero uma pessoa bonita, assim, de rosto. Então, querendo ou não, cria essa insegurança na gente, né? Porque a gente tá o tempo todo se comparando com pessoas que são mais bonitas do que nós. Bonitas assim, né? De acordo com o nosso padrão, de acordo com o nosso conceito do que é beleza, porque sabemos que beleza é uma coisa relativa. Mas a gente sempre sabe quando uma pessoa é mais bonita do que a gente, né? A gente sempre sabe. E tem gente que vai falar, ah, aquela pessoa não é mais bonita do que você, mas a gente sabe que é, tá? As pessoas às vezes falam isso pra que você, enfim, se sinta melhor, mas é pura mentira. Não que beleza. Aliás, não que beleza seja a principal coisa, tá, gente? Eu sei que beleza nem sempre. Beleza é importante? É. Sabemos que é, não quero levantar essa pauta aqui. Mas a gente sabe que beleza não é tudo na vida, né? Não vou ficar levantando essas pautas desnecessárias, porque estamos falando de insegurança. Você se considera uma pessoa bonita? Às vezes parece, às vezes parece que soaria muito arrogante você se considerar uma pessoa bonita, né? Gente, sempre que eu falo que eu tô me sentindo bonita, eu me sinto meio arrogante, ou parece que eu tô mentindo pra mim mesmo, sabe? Vocês têm essa sensação também? E parece que é estranho você falar que você tá se achando bonito. Principalmente, por exemplo, se você fala que você tá se achando bonito na frente dos outros. Ai, sei lá. Gente, pra mim sempre parece que eu tô mentindo quando eu falo que eu tô me sentindo bonito. Tanto sozinho quanto na frente das outras pessoas. E às vezes eu tenho medo da pessoa falar, nossa, bicho, como você é horrorosa, você enxerga. Mas, enfim, né?
não me considero uma pessoa bonita. Mas também, mas eu também não sou aquele tipo de pessoa que fica falando, ai meu Deus, como eu sou feio. Ai. Não, porque eu tenho preguiça de gente que faz isso, tá? Eu me acho feio e guardo pra mim mesmo. E é claro que eu faço zoeira com a minha aparência, gente, mas. Ai, sinto preguiça de gente que fica problematizando isso. Quando eu falo que eu sou horrível, a pessoa, ai, eu não falo assim de você. Gente, eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Por exemplo, eu nunca seria a pessoa que tem a coragem, a capacidade de colocar uma foto própria na tela de perfil do celular, no papel de parede. Gente, acho que eu nunca vou conseguir entender a autoestima de pessoas que fazem isso. Por exemplo, se você se coloca, vamos supor que se você se coloca com seu namorado, com sua namorada, ou até com um amigo, amiga, tudo bem, né? Porque, sei lá, você não tá sozinho. Agora você coloca uma foto sua na tela de papel de parede toda vez que você vai desbloquear o celular, gente, eu levaria um susto. Pelo amor de Deus. Quer dizer, ai, sei lá. Gente, acho que eu nunca eu já tentei fazer isso, mas só pra um teste. Eu tentei, coloquei rapidinho. Mas eu também tenho muita vergonha de, sei lá, eu tô no ônibus, desbloqueei meu celular, aí eu vejo uma foto. Aí a pessoa que tá do meu lado vê a minha foto de perfil. O que que ela vai pensar de mim? Tipo, dane-se o que ela vai pensar, mas na minha cabeça cria-se esse problema, entendeu? Então eu não tenho coragem de colocar minha foto de perfil. Ai, eu até. Será que eu teria? Gente, eu mal posto foto no Instagram. Como é que eu vou ter coragem de colocar no papel de parede? Assim, eu posso, mas depois de, né, 500 filtros, edições, correção de erros, né? Então é isso. Tenho muita insegurança com a minha aparência, né? E todo mundo tem, né? E acho que vai ser assim pra sempre, né? Enquanto a gente não aprender a se amar, a não se comparar. Mas como é que você não se compara? Como é que você não vai se comparar? Você tá lá rolando o seu feed do Insta, né? Que os jovens chamam de For You, né? Aí você vê uma pessoa que é extremamente linda e você fala, nossa, essa pessoa é tão bonita, eu aqui, ai, parecendo uma manga chupada. Mas é isso, gente, né? A gente tem que aprender a lidar com as nossas inseguranças, reconhecer o nosso valor, reconhecer a nossa beleza. Ai, que papo chato, mas, gente, acho que é verdade, é o que tá tendo. Uma coisa que eu tenho muita insegurança, talvez eu disserte bastante sobre ela, é sobre trejeitos. Vamos lá. Gente, eu sou gay, tá? Eu me considero um gay não tão afeminado, mas eu tenho picos de feminilidade. Sabe, sei lá, quando eu tô muito à vontade, aí enfim, né? Então eu sempre fui uma pessoa, assim, né? Eu passei a minha vida inteira tentando disfarçar não ser tão feminino. Mas claro que nem sempre eu conseguia, né? Às vezes eu me sentia tão à vontade que eu deixava escapar, sei lá, sabe? Vamos supor que você tá com uma pessoa que. Vamos supor que você é gay, aí você tá com uma pessoa que não sabe que você é gay, mas você se sente muito à vontade com ela pra ser quem você é e sempre foi, sabe? E não só que sempre foi, mas sei lá, às vezes você. Sei lá, às vezes você acaba sendo afeminado porque é da sua natureza ser, às vezes, né? De repente, assim. Enfim. Aí eu lembro de estar com pessoas que não sabiam que eu era gay, não sabiam que eu era gay, mas eu acabasse, sei lá, achando que eu fui muito afeminado, ou falei de uma forma muito afeminada, e aí já me vem na mente um frame de segundo depois, eu pensando, putz, vacilei, putz, me entreguei, putz, joguei as cartas na mesa, revelei que sou gay porque acabei sendo afeminado demais, porque me senti à vontade com essa pessoa pra ser quem eu realmente era. Então, gente, principalmente quando eu era criança, né? Porque criança é muito afeminada, né? As crianças, elas têm aqueles picos de feminilidade, porque criança é assim mesmo, né? Enfim, criança é desse jeito. Só que desde que eu me entendo por gente, desde que eu era criança, eu sempre fui muito julgado por ser, né, por ser afeminado e tal, por ter trejeitos. Gente, eu lembro. Eu tenho uma tia que, enfim, né, ela veio, ela tem um filho, né? Aí ela veio na minha casa e tal, aí ela tava indo embora e aí só tava eu, ela e o filho dela na rua. Aí ela fez uma brincadeira, gente, eu acho que eu era uma criança bastante tonta, tá? Sempre fui uma criança muito tonta e trouxa, mas eu já tinha passado por tantos episódios de, eu posso falar opressão, enfim, de que as pessoas criticavam meu jeito afeminado, que eu meio que fui tendo uma sagacidade de perceber quando as pessoas
estavam alfinetando o meu jeito afeminado, sabe? Eu acho que de tanto isso ser corriqueiro na minha vida, eu acabei percebendo quando as pessoas faziam isso. Claro, né? Quando você passa muito por uma coisa, você acaba se tocando, né? Enfim, ela estava indo embora. Aí, não sei o que aconteceu, que eu e meu primo, a gente estava muito enérgico na rua. Aí ela falou pra mim fazer uma dança, né, bastante afeminada. Ela fez uns trejeitos com a mão de uma forma bem afeminada e falou pra mim repetir. E eu sabia que ela estava com más intenções, porque eu falei para ela: "Ah, fala pro seu filho fazer". Aí ela falou: "Ah, não, ele não, faz você". Eu tenho certeza que ela estava não mal intencionada, mas tinha uma malícia de querer que eu incorporasse essa feminilidade, sabe? Pelo menos foi o que eu senti, né? Enfim, é uma memória que tá muito viva na minha cabeça. É que existem coisas que marcam muita gente, né? Por mais que sejam coisas pequenas, claro que existem coisas grandes que nos marcam, mas coisas pequenas também marcam a gente, né? E essa foi uma coisa pequena, quer dizer, foi pequeno pra ela, né? E provavelmente ela nem lembra disso, porque as pessoas que fazem esse tipo de coisa com a gente, elas não dão a mínima, então elas nem lembram. Mas é uma coisa que ficou muito vívida na minha memória. É uma coisa que eu lembro até hoje. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos? Ai, gente, eu tô com muito frio. Eu devia ter uns 10 anos, talvez menos, sabe? Aí ela pediu pra mim fazer isso. Isso ficou na minha cabeça. Porque, gente, ai, não era coisa da minha cabeça, não. Eu sabia que ela tava, sei lá, tava querendo, como se quisesse uma prova, sabe? Não sei. Ai, gente, e é, muita gente da minha família sabia que eu era gay, né? Aliás, não muita gente, mas acho que muita gente desconfia, porque muita gente desconfia, né? A gente tenta disfarçar ao máximo, mas acho que a gente nunca consegue. Acho que, né, tem aqueles estereótipos, sei lá, se o filho não namora, né, sei lá, vamos supor, o filho tem 17 anos, não fala de namoradinha, né? Ou sei lá, é que às vezes, né, se o menino é muito comportadinho, se o menino não. Sei lá, vou colocar em aspas aqui, né? Em parênteses. Se o menino, sei lá, não tenta dar uma investida ou fala uma coisa que pode ser considerada uma investida numa menina, talvez até uma coisa desrespeitosa, né? As pessoas já taxam o menino como gay se ele não faz esse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa bem, enfim, problemática que talvez não cabe o momento abordar, né? E eu sempre fui um menino muito. Obviamente eu era gay, então, né? Eu não dava investidas nas meninas. Gente, assim, eu nem conhecia o termo. Eu acho que eu conhecia o termo gay, mas eu conhecia e não conhecia. Eu sabia que eu não gostava de meninas, né? Desde que eu era muito novinho. Então eu nunca tive essa malícia de olhar pras meninas e, ai. Não, tipo, eu achava meninas bonitas, assim, mas bonitas, assim, bonitas de bonitas mesmo. Não bonita de algum tipo de interesse, assim, até porque eu era uma criança, né? Criança não pode sentir esse tipo de interesse. Parar. Mas enfim, sabe? Eu nunca tive esse olhar, ai meu Deus, quero namorar uma menina. Na verdade, eu meio que tentava me impor essas vontades, esses sentimentos de, eu preciso namorar uma menina, preciso, né? Então, tananã, tananã. Tanto que eu já, tipo, namorei uma menina por uma noite, só que não foi um namoro, tipo, de beijar, não. Eu só pedi ela em namoro no outro dia seguinte, tipo, gente, nada demais, né? Mas enfim, eu fico pensando, eu acho que minha mãe sabia que eu era gay, mas acho que ela tava num estado de negação, né? Eu não queria acreditar que eu era. E eu tinha uma outra tia que ela morreu, que Deus a tenha, que ela meio que sabia que eu era gay e às vezes ela dava umas umas cutucadas, assim, como se quisesse que eu me assumisse de vez, sabe? Eu gostava muito dela, mas isso era uma coisa que me irritava muito. Sabe, ela queria que. Eu sentia que ela queria que eu colocasse em palavras, né? Enfim, e minha mãe é. Tipo, minha mãe já discutiu com ela por isso e tal, porque minha mãe. É, enfim, quando a verdade veio à tona, né, que eu era gay e tal, minha mãe brigou comigo e tal, porque ela disse que ela brigou com muita gente da família por eu não ter me assumido, né? Aliás, ela brigou com muita gente por me defender dizendo que eu não era gay, né? Aí depois ela veio falar na minha cara que foi uma luta, que foi uma briga desnecessária, porque, aliás, foi uma briga inútil, porque eu poderia muito bem ter me assumido e poupado ela desse constrangimento, né, desse cansaço de ter que brigar pra insistir que eu não era gay.
É porque ela dizia, por que que eu não falei logo de cara? Gente, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente sabe que não é simplesmente falar. Por isso que eu nunca falo pra ninguém. Assim, eu nunca chego pra uma pessoa que é gay não assumida e falo pra ela, você tem que se assumir independente do que aconteça. Não, porque eu não sei como são os pais dessa pessoa. De repente, essa pessoa tem pais bastante rigorosos, religiosos, né? Pais conservadores que podem expulsar essa pessoa de casa. Então seria muita irresponsabilidade da minha parte simplesmente chegar nessa pessoa não conhecendo o histórico familiar dela, falando pra ela se assumir. Seria muito perigoso, né? Vai que essa pessoa é expulsa de casa. Eu ia me sentir horrível. Então não é uma coisa que a gente pode chegar falando. Cada um tem o seu tempo, cada um sabe de si. Eu acho que a gente tem que ter a gente como pessoas LGBTs, a gente tem que ter muita consciência sobre o momento exato de sair do armário. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter um feeling muito forte para não correr risco. A gente tem, por exemplo, se você sabe que seus pais correm o risco de não aceitar, de, de acabar adotando uma atitude intolerante, de expulsar de casa ou fazer coisa pior, né? Eu sugiro que você não fale. Gente, moto passando ao fundo, desculpa. Né? Sugiro que você fique na miúda e arranje uma forma de se independer, de sair de casa pra você poder viver a sua vida, sabe? Longe deles. Agora, se você acha que seus pais eles têm uma cabeça mais desconstruída, que eles vão te acolher, que você já viu eles tendo atitudes bastante legais com outras pessoas, né, pessoas, enfim, pessoas LGBTs ou qualquer outro tipo de minoria e tal, as pessoas marginalizadas, se você vê que seus pais têm uma atitude bacana, é legal, né, de repente, existe essa abertura para que você possa se abrir com eles. Gente, falando por mim, eu me arrependi muito de ter saído do armário assim para minha família. Se eu soubesse tudo o que aconteceria, eu teria mantido em sigilo, teria ficado no armário, mesmo com essas suspeitas que todo mundo levantava, sabe? Enquanto eu não falasse, não ia se concretizar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria mudo, porque acho que eu teria mais paz, né? Enfim. É... Gente, uma coisa engraçada. Pra minha irmã, eu acho que eu era uma das pessoas mais afeminadas, assim. Acho que pra ela eu não tinha tanto esse bloqueio de ser uma pessoa. Eu ainda tinha um pouco, né? Mas claro. Mas eu sentia que com ela eu tinha um pouco menos. Eu me segurava um pouco menos pra ser quem eu realmente era. E, gente, pasme, a minha irmã, ela disse que nunca suspeitou que eu era gay. Nunca, gente, juro por Deus, ela dizia que não. E, tipo, pra mim, ela é uma das pessoas que mais poderia suspeitar, porque quando você se sente tão à vontade, né, pra ser quem você é perto das pessoas, enfim, né, elas acabam descobrindo quem você realmente é, justamente por você estar tão à vontade sendo quem você é. Então, mas ela dizia que não, que nunca imaginava. Gente, ela só dizia que achava que eu era desse jeito mesmo, e ponto. Aí eu fiquei pensando, que louco, né? Como é possível? Mas eu acho que também ela era a única. Enfim, porque metade do mundo já deveria suspeitar. Então eu passei boa parte da minha vida me tolindo, fingindo ser quem eu não era, tentando me encaixar nesse padrão hétero de não gesticular como um hétero, não. Aliás, não gesticular como um gay, não falar como um gay, não agir como um gay, não ser como um gay, né? Então, eu sempre tomei muito cuidado com os meus trejeitos, mas, gente, eu sempre deslizava em alguns momentos, porque não tem como você ser uma coisa que você não é por muito tempo. É muito difícil você manter um personagem, é muito difícil você, sabe, ficar 100% do tempo fingindo ser quem você não é. E eu sempre deslizava em algumas coisas. Isso resultava em quê? Vamos pro próximo tópico, que eu acho que na verdade é o último tópico, que é a minha voz. Eu acho que a minha voz, ela foi o principal motivo o principal motivo da minha insegurança, porque ela foi munição para muita gente, a minha voz. Por exemplo, hoje em dia eu não tenho tanto problema com a minha voz assim. Aliás, né, às vezes quando eu mando um áudio,
eu sinto que a minha voz tá muito voz de viado, assim. Eu fico pensando, meu Deus, que voz de bichona, meu Deus. Não é uma coisa que me incomoda muito, dependendo de quem eu estiver conversando. Se eu estiver conversando com um amigo meu e tal, aí tudo bem, né? Mas, por exemplo, gente, às vezes, quem assiste meu canal sabe que às vezes eu mudo a minha voz, mas brincando, por exemplo. Ai, meu Deus, que gatinho. Sabe, eu faço isso brincando, né? Porque, enfim, porque todo mundo já fez isso, todo mundo faz isso. Mas, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês. Essa é minha voz normal, tá? Essa é minha voz normal, tô falando com vocês e tal. Mas, vamos, gente, não é. É verdade que quando você. Vamos supor, quando você tá discutindo com uma pessoa, quando você tá nervoso, ou quando você tá muito feliz, quando você, sei lá, enfim, tá em uma conversa que envolve muitas emoções e tal, conversas boas e ruins, a sua voz vai se alterar. Por exemplo, se você tá nervoso, consequentemente, e talvez até involuntariamente, por você estar nervoso, a sua voz ela vai mudar um pouco, ela vai se alterar. Se você tá muito animado, a sua voz ela vai meio que, ela vai ficando de outro jeito. Gente, a nossa voz sempre muda de acordo com, né, de acordo com o que a gente tá falando, com a conversa, né, de acordo com o ambiente e tal, com a situação. Teve um episódio, teve um primo meu, ele é um primo religioso, que ele não é um extremista religioso, mas enfim, né? A gente tava tendo uma conversa, ele veio almoçar aqui, a gente tava tendo uma conversa e tal. A gente teve uma conversa, né, bastante legal, assim, claro que ele apresentou os pontos dele sobre toda uma ideia de LGBT, de pessoas trans e tal, né? Ele dizendo que Deus não aceita, que tipo, não é o correto, mas que Deus abraça todos, assim, né? Ele teve o ponto de vista dele, enfim, o ponto de vista religioso dele, mas não foi uma coisa meio que opressora. E eu entendi que, tipo, é o ponto de vista dele. É o ponto de vista dele, não vou conseguir mudar. E só me cabe apresentar o meu ponto de vista. E foi o que eu fiz. Ele apresentava o ponto de vista dele, eu apresentava o meu. E foi uma conversa particularmente assim, né? Saudável, vamos colocar desse jeito. Eu sabia que ele não ia mudar a minha cabeça, né? E eu sabia que eu não ia mudar a cabeça dele. Eram só duas pessoas com pontos de vista diferentes, enfim, né? Apresentando suas ideias e teses e pontos de vista, posicionamentos. Enfim, ela estava discutindo com ele, né, e tal. Aí minha mãe, ela estava presente e ela fez um comentário que ela costuma fazer com frequência, que é sobre a minha voz. Ela falou, você não precisa falar desse jeito. Só que ela não estava falando das minhas palavras, ela estava falando da minha voz mesmo. Porque é uma coisa que ela sempre fez. Ela sempre criticou a minha voz, sempre. Ela sempre dizia que eu mudava a minha voz, que eu fazia isso de propósito, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca mudei minha voz assim, tipo, sei lá. Ai, gente, é que é difícil explicar. Sabe, por exemplo, ai, eu não sei nem colocar em palavras, porque é uma coisa tão absurda, porque eu passei a minha vida inteira falando, ouvindo ela criticar a minha voz, falar da minha voz, falar que eu devia falar em voz homem, voz de homem, que eu não precisava afinar a voz, coisa que eu nem percebia que eu tava fazendo, sabe? Às vezes ela falava, você tá mudando a sua voz, e pra mim eu tava falando da forma mais normal que eu poderia falar, tava falando da minha forma de falar, mas ela tava em cima falando, ai, você não precisa mudar a sua voz. Isso é uma coisa que me acompanhou durante muito tempo. E não só dela, por exemplo, passei a minha vida inteira com pessoas falando, fala igual o homem. Quando eu tava no ensino médio, tinham dois meninos que eles viviam falando para mim, fala grosso, fala igual o homem. Gente, é estranho porque esses comentários, ele. Gente, alguém falar da minha voz é uma das piores coisas que alguém pode fazer. É um tópico muito sensível pra mim. Gente, eu juro por Deus, quando alguém fala da minha voz, fala que eu não preciso falar desse jeito, que eu tô com uma voz. Quando alguém fala pra mim, fala grosso, fala igual homem, gente, meu corpo inteiro se arrepia. E, tipo, é uma coisa realmente física. Eu não tô falando de uma forma filosófica, sei lá. Eu tô falando realmente de uma coisa física, literal. Quando alguém fala da minha voz, fala que a minha voz, sei lá, tá com uma voz. Quando alguém fala, ai, fala grosso, fala igual homem, gente, meu corpo inteiro se arrepia na hora. É tipo um arrepio de uns 1 segundo e meio, sabe? Meu corpo inteiro se arrepia. Parece que eu sou tomada por uma sensação muito estranha e horrível, que eu não sei nem descrever. Mas é uma coisa que me acompanha muito. Acho que a voz é uma das coisas que mais me dão insegurança.
Porque eu passei a vida inteira com as pessoas falando, ai, fala igual homem, fala grosso, e é a minha voz, como é que eu vou mudar a minha voz? Eu não consigo, tipo, eu consigo falar grosso, mas não é a minha voz. Gente, essa não é a minha voz de verdade. Essa é a minha voz de verdade, né? Eu não sei se, enfim, se as pessoas me enxergam, eu não sei se a minha voz incomoda tanto a ponto das pessoas falarem pra mim falar igual homem, falar grosso, eu não sei se eu não sabia que minha voz incomodava tanto, sabe? Então é uma coisa que se questiona, porque, gente, a voz de ninguém nunca me incomodou. Aliás, vou falar uma coisa, gente, quando eu tava no ensino fundamental, sei lá, sétima série, foi um grupo de faculdade apresentar alguma coisa na minha escola. E tinha um menino, né, que ele devia ter, sei lá, 20 e poucos anos. Gente, quando esse menino foi falar, a voz dele era muito fina. E quando ele falou, eu lembro que muita gente riu. E eu lembro que eu ri também. Só que só depois de muitos anos que eu fui refletir o quão errado foi ter rido. Mas eu entendo que, né, enfim, eu era um pré-adolescente, eu nem sabia. Acho que no fundo eu nem queria rir. Acho que eu ri porque foi um momento de surpresa. Eu só fui no embalo e acabei rindo. Mas eu já percebo quão errado foi e eu fico pensando quão horrível ele deve ter se sentido. E eu acho que, enfim, consigo imaginar o que ele se sentiu porque é como eu me sinto quando as pessoas falam da minha voz. Por isso que hoje em dia eu tenho muita insegurança e é isso. Mas, tipo, muita gente que eu conheço fala que não vê nada de errado na minha voz, fala que, Bruno, sua voz é normal e tal. Enfim, isso é a melhor coisa que alguém poderia falar, né? Se alguém chegar pra mim e falar, oxe, Bruno, pra mim sua voz é normal. Nossa, pra mim é perfeito isso. Mas, enfim, pelo visto, a minha voz é uma coisa que incomoda bastante a minha mãe, né? É uma coisa que, ai, enfim, gente, eu não gosto nem de ficar abordando porque né, é uma coisa que não me faz bem, é uma coisa que realmente me afeta muito. Poucas coisas conseguem me afetar quanto comentários relacionados à minha voz. E é isso. Eu sei que, gente, eu sei que, tipo, não tem nada de, né, com as pessoas certas, com as pessoas sãs. Eu sei que não tem nada de errado com a minha voz, assim, né? Talvez com a minha dicção, talvez. Mas com a minha voz eu sei que tá tudo bem. Eu sei que pra certos tipos de pessoa tá tudo bem eu falar da forma que eu falo. Pra elas não fazem diferença nenhuma. O que é muito bom e agradeço. E acho que é isso, gente. Não sei se eu tenho mais coisas a acrescentar relacionadas a isso, né? Ou, sei lá, não vem mais nada na minha cabeça sobre isso. Gente, eu acho que esse foi o episódio, tá? Talvez quando eu desligar, quando eu parar de gravar, vão surgir coisas que eu deveria ter falado, mas é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Ou achei que falei tudo que eu tinha que falar. Enfim, gente, eu acho que esse foi o episódio de hoje. Eu tô muito feliz de poder ter gravado esse episódio, ter voltado. Quer dizer, eu não sei se eu voltei definitivamente, tá? Mas um episódio novinho pra vocês. Eu espero que esse episódio não tenha dado gatilhos em ninguém, mas que tenha dado abertura pra você se expressar, né? De repente, se você quiser comentar alguma coisa sobre suas inseguranças, fique à vontade. Aqui você vai ser acolhido, abraçado e nunca julgada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, ouça os outros. Se você não gostou, escute de novo, vai que você goste. Deixa o like se você está ouvindo isso pelo YouTube, tá bom? E eu espero vocês no próximo episódio, tá bom? Então volte no próximo episódio. É isso, um beijo, fique aqui comigo. Eu sou o Bruno e esse é o Surtos do Bruno. Tchau, beijo.